Olá, bom dia pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática sobre monômios. Conforme nós falamos na aula passada, nós aprendemos propriamente o que é monômio, aprendemos como é que é constituído um monômio e também vimos quais são as partes, mais importantes de um monômio. Hoje nós vamos dar continuidade a essa aula e propriamente vamos falar sobre monômios semelhantes, também vamos falar sobre multiplicação de monômios e também vamos procurar falar sobre divisão de monômios. Bem, quando nós estamos a falar sobre termos semelhantes, na realidade termos semelhantes são todos aqueles monômios que possuem as mesmas partes literais e os mesmos graus. Bom, vamos tentar entender isso aqui na prática. Por exemplo, eu tenho um monômio 2x elevado a 3. Este monômio em si só, como na aula passada já tivermos visto, ele é constituído por três partes. Uma parte numérica ou coeficiente, temos também uma parte literal ou variável, que é a letra, e temos um expoente ou grau. Bom, para que este monômio seja semelhante a um outro monômio, nós precisamos automaticamente ter este outro monômio em semelhança, alguns conceitos ou características. Tal como eu já referenciei, devem ter a mesma letra, que é a mesma variável, e devem ter o mesmo expoente, que é o mesmo grau. Nesse contexto, eu posso dizer que 2x ao cubo e 4x ao cubo são semelhantes, sendo que eles têm a mesma parte literal e têm o mesmo grau. Então, em outras palavras, quando o professor fala sobre monômios semelhantes, ele estava a dizer que são monômios que têm a mesma letra e mesmo expoente. Então, para que servem os monômios? Bom, como vimos também na aula passada, os monômios em si, quando eles são semelhantes, nos permitem efetuar a redução, a soma e a subtração desses mesmos. Mas, hoje propriamente como eu disse, nós vamos falar sobre multiplicação de monômio e divisão de monômio. Notem, sempre que vocês quiserem multiplicar monômio ou dividir monômio, devem ter a seguinte regra em mente. Na multiplicação de dois ou mais monômios, vocês devem multiplicar as partes numéricas com parte numérica, ou seja, os números de um monômio com os números do outro monômio, e devem também multiplicar as letras de um monômio com as letras de outro monômio. Mas mais do que falar, conforme dizia o meu amigo Alfred, é fazer na prática, de formas que nós tenhamos um conceito mais clarificado do assunto. Vamos lá então na prática. Eu vou apagar esses passos aqui que nós fizemos aqui. E propriamente vou colocar aqui um exemplo. Imaginem que eu tenha 7x elevado a 3y, que no caso é um monômio, sendo que eles estão a intervir por meio da multiplicação. E esse mesmo monômio a se multiplicar por um outro monômio, que no caso é 3, x elevado a 2, y elevado a 3 e z elevado a 4. Nós queremos saber qual é o produto da multiplicação desses dois monômios. Como eu disse, na multiplicação de monômio, nós simplesmente multiplicamos parte numérica com parte numérica e parte literal com parte literal. Claro, devemos albergar as letras iguais num só local. Vamos lá ver. Por exemplo, aqui eu vou multiplicar, conforme eu disse, o 7 daqui do primeiro monômio com 3 do segundo monômio. Então, vou fazer vezes 3, fecho. Eu vou colocar o sinal de multiplicação, que é o separador ou o operador, e coloco um outro parênteses. Agora vou juntar as letras do primeiro monômio com a do segundo monômio. Vejam o que acontece. Eu vou ter x ao cubo vezes, esse x do segundo monômio, quer dizer, letras iguais com letras iguais, e vou pegar também o y do primeiro monômio, vezes, está aqui y elevado a 4 do primeiro monômio, vezes o y do segundo monômio, que é y elevado a 3. E como eu aqui no primeiro monômio não tenho um z, porque aqui temos z, então simplesmente vou colocar o nosso z aqui de lado. E como sabem, vamos efetuar a operação. Eu aqui vou fazer 7 vezes 3, que é 7 repetindo 3 vezes. No caso, eu vou ter 21. Eu ir buscando 7 mais 7, 14 mais 7, 21. Aqui, eu vou olhar que praticamente eu estou perante uma operação de potenciação. E nós aprendemos que em potenciação, nós mantemos sempre as bases, sempre que essas forem iguais, na multiplicação, e somamos os expoentes. Dali que eu vou fazer um único x, mantendo, e vou somar o 3 com o 2.
Então aqui eu vou ter 3 mais 2. Ou seja, o 3 do primeiro x e o 2 do segundo x. Professor, e até aqui? Sim, nós vamos dar continuidade, uma vez que temos aqui também bases iguais para o y. Então, vou fazer vezes y elevado a 4 mais 3. Aqui no z, desculpa, como o professor disse, o z está por si só sozinho. Então, por estar sozinho, eu simplesmente não vou mexer ele, vou manter vezes z elevado a 4. Professor, e qual é a resposta? Eu vou baixar aqui o 21. Aqui no x, vou somar os dois, vai dar 5. Aqui posso ignorar a multiplicação, uma vez que ela é subentendida. Aqui eu vou somar o 4 mais 3, que vai me dar 7. E aqui também vou manter o z, que vai ser 4. Deste jeito, nós multiplicamos os dois monômios e obtivemos como produto 21x ao cubo, ou desculpa, à quinta, e y à sétima e z à quarta. Este é o produto do nosso monômio. Mas, pessoal, imaginem que, em vez de eu multiplicar estes monômios, eu dividisse os mesmos. Vamos lá ver como é que ficaria. Eu teria 7x ao cubo, y na quarta, tudo isso a dividir por 3x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. Então, nós estamos aqui que é para dividirmos esses dois monômios. A regra não difere, pessoal. É mesmo número com número e letra com letra. Pronto, vamos lá ver. Primeiramente, vamos ter o 7 do primeiro monômio a dividir por 3 do segundo monômio. Separados pela multiplicação, vou abrir o segundo parênteses. Eu vou ter x elevado a 3 a dividir por x elevado a 2. Vezes, de referenciar que aqui também o ponto significa multiplicação, uma vez que aqui utilizei mesmo o x, ou vezes, conforme está aqui. Bom, eu vou pegar aqui o y, também vou colocar aqui do primeiro monômio elevado a 4. Tudo isso a dividir por y elevado a 3. Vezes, note que aqui nós não temos z. E como não temos z, eu vou colocar 1 e vou colocar por referência o z do segundo monômio. Z elevado a 4. E vou fechar. Daqui eu vou proceder a minha operação. 7 por 3 não dá para dividir, porque não são múltiplos. Então, dali eu vou permanecer a minha fração, o meu número fracionário. Aqui, por serem bases iguais, tal como aplicamos aqui a potenciação, idem para este caso, então nós também vamos manter a base e subtrair os expoentes, uma vez que estamos na potenciação ou na divisão de potenciação de bases iguais. E aqui eu vou manter também o y, vou ter 4 menos 3 vezes, e aqui eu vou manter o 1 sobre z elevado a 4. Bom, e o que é que vamos fazer depois? Simplesmente vamos pegar, manter o número fracionário, subtrair aqui os nossos expoentes, que vai dar x, o 1 já está subentendido, e aqui teremos y, também está subentendido, e 1 sobre z elevado a 4. Bom, resolvendo isso aqui de uma vez só, nós teremos multiplicação de fração, que vai ser numerador com numeradores, e denominador com denominador, no caso 1 subentendido, também aqui com o z, que não está subentendido. Então, desse jeito, ficamos com 7 sobre 3, x, y, tudo isso sobre, perdão mesmo, pessoal, fica 7xy, tudo sobre 3z à quarta, sendo que é 3 vezes z à quarta. Então, desse jeito, nós acabamos de fazer a divisão do nosso monômio. Como tal, vocês já sabem que eu costumo deixar slide de exercícios, então, mais tarde eu enviarei um slide em PDF, que vai conter os exercícios sobre essa pequena aula de multiplicação e divisão de monômio. Para já, gostaria de agradecer a vossa atenção. Obrigado.